Romanos 11, 33, nós vamos ler até o 36. Eu estou na Nova Almeida atualizada, ok? NAA. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus tem algo poderoso para nós, amém? Você crê que Deus tem algo poderoso para nós? Amém? Queridos, eu sempre creio. Todo domingo eu crio uma expectativa. Porque pode ser hoje um dia que Deus libera uma palavra que faz todo sentido e pode mudar a tua vida, mudar a tua história. E todo dia uma oportunidade para Deus fazer algo novo das nossas vidas, amém? Eu creio, eu sei que Deus está aqui. Romanos 11, versículo 33 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Versículo 36 fala o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos ler junto, versículo 36. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Deus, nós queremos te louvar, te exaltar nessa noite. Obrigado por mais um domingo nós estamos na tua casa. Queremos declarar que o Senhor é a pessoa mais importante. Queremos declarar que toda a nossa adoração é para o Senhor, que tudo é para o Senhor, pelo Senhor. Pai, nós estamos aqui querendo abrir, Pai, as nossas mentes, nos render, nos entregar. Pai, entregamos todo esse tempo que vamos estar aqui na Tua casa. Pai, venha com a Tua glória. Queremos declarar os céus abertos sobre as nossas vidas. Queremos declarar o céu aberto sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Pai, o Senhor, Pai, sabe todas as coisas. O Senhor foi quem trouxe cada um aqui nessa noite. Pai, queremos orar por aqueles que estão viajando, queremos orar por aqueles que ainda estão chegando, queremos orar por aqueles que não puderam vir, Pai, mas queremos orar por esses corações que estão aqui. Pai, que os teus anjos estejam passeando no nosso meio, que o teu Espírito esteja livre aqui. Pai, faça uma redoma de fogo. Pai, repreendemos tudo aquilo que é contrário ao agir do Senhor. Pai, tudo aquilo que é contra a Tua palavra, que é contra esse culto, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Entregamos, ó Pai, a nossa adoração. Que o Senhor receba o louvor, que o Senhor receba a adoração e que o céu, Pai, possa descer sobre nós. Nós te exaltamos, declaramos o nosso amor, a nossa rendição, declaramos que o Senhor é tudo para nós e queremos entregar, Pai, um culto agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos.
história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
tua presença aqui, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai. O descrito enche, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. A Ti, convidamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, Jesus. Santo Tu és, ministramos a Ti, Jesus, ministramos a Ti, Senhor. Não há nada melhor. Vem, enche os nossos corações com fogo. Faz os nossos corações queimar por Ti, Jesus, como nunca queimou. Começa a queimar os corações agora, Senhor Jesus. Queima, Senhor, o nosso peito de amor por Ti. Vem, 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 vem e aviva e ressuscita o que estava morto. Às vezes nós estamos mortos. Vem, Senhor, com Teu fogo, Senhor, e acende em nós uma chama que às vezes já se apagou, Deus. Vem, faz o nosso coração queimar por Ti, de novo e de novo, mais uma vez. Enche o nosso coração de amor por Ti, Jesus, como da primeira vez. Fazer o que nenhum homem fez, o que nenhum homem é capaz de fazer. Vem encher os nossos corações com o Teu amor, Jesus, com o Teu amor, Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Converte os nossos corações e aviva-nos. O que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez.
és santo. Liga as tuas mãos. Santo, santo, santo és santo. Fala, igreja. Santo, volta a tua adoração para Ele. Santo, santo, Senhor, só Tu és santo. Santo, 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 só Tu és santo, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Não há outro igual a Ti. Santo Jesus, digno Tu és. Jesus. Meu Senhor, meu Senhor. Começa a ministrar a Ele. Fala com Ele, queridos. Tu és santo, Jesus. Tesouro mais valioso. Tu és Jesus, tesouro mais valioso Tu és, que é uma vida inteira perante a eternidade contigo, Senhor. Oh Senhor, enche os nossos corações com essa convicção, Senhor, que a eternidade vale mais do que essa vida, Deus. Oh, Senhor, enche os nossos corações com essa convicção, Jesus. Santo, Santo. Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que sonhei. Tudo que achei que eu queria é bem menor. Que te conheci. Agora sou teu e Tu és meu. Tu és meu, Senhor. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer Do teu olhar. Dá-me Jesus, nada mais, nada mais satisfaz. mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da Tua bondade, nada satisfaz. Dá-me Jesus, dá-me Jesus.
Tu és o único. Nós declaramos, Tu és o único, Senhor. Nós declaramos, Tu és o tesouro mais precioso. Nós declaramos, Senhor, Tu és o único, Senhor. Oh, Senhor, no fundo do nosso coração, nós declaramos, Tu és o único, Senhor. E não existe outro, Senhor. Oh, Tu és o único, Pai. Tu és o único. Dá-me, Jesus. É a única coisa que nós precisamos, Senhor, é de Ti. Nada mais satisfaz, Nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada Tu és o único. mais. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o único, Tu és o Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que sonhei. tudo que achei que é bem menor. É muito menor. Bem Oh, menor. Senhor, Te conhecer Que te é mais importante que tudo, Senhor Jesus. Agora sou teu e Tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do Teu olhar. Jesus, dá-me Jesus, e nada mais
Pai, a nossa vida passa tão rápido, Deus. Senhor, a nossa vida passa tão rápido e às vezes nós não entendemos, Jesus. Nós não olhamos e nós não pensamos do mesmo jeito que o Senhor, Jesus. Mas perdoa, Senhor Deus Pai, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o nosso jeito de pensar, Deus. Nós somos tão falhos, Jesus. Pai, nos ajuda a olhar mais para a eternidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, Senhor Deus Pai, que tudo é muito menor, Senhor Deus Pai, muito menor do que te conhecer, do que estar na Tua presença, do que viver para Ti, Senhor Jesus. Enche o nosso coração com essa convicção todo dia, renova ela dentro de nós, renova ela no nosso coração, e mesmo quando os dias ruins vierem sobre nós sabemos que vem, Senhor. Mas coloca, Senhor Deus Pai, em nosso coração a convicção de que o Senhor é o nosso fundamento, o nosso firme fundamento, Senhor. Coloca dentro de nós a convicção de que o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a rocha forte. Coloca a convicção no nosso coração de que, Senhor Deus Pai, a grande vitória já nos foi dada, o grande tesouro já nos foi entregue, que é o Senhor, Pai. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos nesse dia e declaramos: Tu és o nosso firme fundamento, Senhor Jesus. Enche, Senhor Deus Pai, o nosso coração com essa convicção, em nome de Jesus. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por gerações sou fiel, porque agora falhará, não vai. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se
O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Não vai, não vai. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão. Minha casa está firmada em ti. Fala isso! Está firmada em ti. Está firmada em ti. Estou seguro em ti. Estou seguro em ti. Eu sobreviverei. Eu sobreviverei. Cristo firme fundamento. És a rocha onde canta quando Tudo se abala, feliz ainda estou pus minha fé, em Jesus. pois nunca me deixou. Por gerações foi fiel, porque agora falhará. Não vai. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu a morte e o inferno. Ele já venceu a morte e o inferno. Ele é portador da vida. A vitória já é nossa. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar, queridos, porque a vitória já é nossa. Nós estamos esperando alguma coisa de Cristo, mas tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado, a vitória já é certa. A vitória já é certa. Cristo morreu por nós. Cristo se entregou por nós naquela cruz. Amém? E nós vamos viver na eternidade com Ele. Amém? Fique à vontade, traz seu dízimo, traz sua oferta. Vamos continuar adorando ao Senhor. Fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou. Por gerações
que agora falhará. Não vai. As crianças de 1 a 11 já saíram quase todas. Temos um culto especial para as nossas crianças. Uau! Eu não sei você, queridos, mas eu tenho um prazer nesse momento, sabe? De adoração e o ambiente que se cria com adoração, com corações entregues. Você já parou para pensar que no céu nós não vamos pregar o Evangelho, não vamos orar por cura, não vamos escutar o Senhor Jesus pregando para nós. Nós vamos estar junto adorando o Cordeiro que venceu por toda a eternidade. Então é a parte do culto que nós entregamos algo. É a parte do culto que Deus recebe algo. E por isso que a intensidade do nosso coração revela muito aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos. O Arson ministrou muito bem, ele nem sabe, mas eu vou ministrar sobre isso. Sabe, nós temos orado, acreditado sobre um avivamento, mas o avivamento é muito mais do que uma igreja com sinais, é muito mais do que uma igreja que move no sobrenatural. O resumo de um avivamento é uma igreja apaixonada por Jesus, que quer conhecer Ele acima de todas as coisas, queridos. O que faz a diferença nas nossas vidas é esse fogo do Espírito no nosso coração, esse amor que nós temos por Jesus, é isso que vai fazer eu e você perseverar firme até o final. Amém? Quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Levíticos capítulo 6, versículo 12. Na NTLH, Arthur, por favor. Seis, 12. Diz assim: o fogo do altar nunca se deverá ficar sempre. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Versículo 13. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre. Você pode repetir comigo? Diga assim: o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo tão incrível. Obrigado pela adoração. Obrigado pela tua igreja. Nós somos gratos, Pai, pela tua presença. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, ó Pai, o Senhor nos ama. O Senhor nos aceita. O Senhor está no nosso meio. Obrigado. Queremos que o Senhor fale através do Teu Espírito conosco, Pai. Pai, tira a nossa rotina, aquilo que nós já estamos acostumados. Pai, nós queremos viver sempre em novidade, sempre entendendo que o Senhor tem um maná fresco, que o Senhor tem algo novo para hoje. Pai, então que a Tua palavra entre nos nossos corações e que a Tua palavra, que tem todo o poder, que ela possa nos instruir, nos direcionar nessa noite para tudo aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem esteve aqui quinta-feira, viu a Naira ministrando uma palavra sobre a importância de nós terminarmos bem. E foi muito pontual, e quem estava no culto é testemunha. A hora que acabou o culto, que eu vim encerrar, eu falei assim: eu vou continuar isso aqui domingo. E eu quero sim continuar isso aqui, porque ela ministrou muito bem, falando sobre
o início não é tão importante. Muitos de nós viemos, sabe, com uma história, com peso, com erros, com falhas, um menos, outros mais, um mais novo, outro mais velho, e para mim isso não interessa. Não interessa a forma como você começou, mas é extremamente importante a forma que eu e você vamos terminar. E ela falou sobre o rei Uzias, 2 Crônicas 26, a história de um rei que foi um rei escolhido por Deus, eleito pelo povo. Todo o povo levantou o rei Uzias. Ele tinha apenas 16 anos de idade, ele reinou 52 anos sobre o povo de Israel, conquistou muitas coisas, teve grandes vitórias, grandes batalhas, grandes vitórias, ergueu o muro, conquistou cidade, fortificou o seu povo. Diz o texto que Deus o prosperou em tudo. Ele procurou como um mentor, como um discipulador, Zacarias. Então ele era um homem que, no seu reinado, ele foi instruído por um homem de Deus. Mas no final da sua vida, ele deixou o orgulho entrar no seu coração, e ele não terminou bem. E eu não sei você, queridos, mas isso me dá um temor muito grande. Na verdade, a minha maior oração é essa: falar, Senhor, que eu possa terminar bem. Não adianta nada eu fazer tudo certo, igual o rei Uzias, e morrer leproso. Não adianta nada eu ter uma vida dedicada ao Senhor, e no final, por algum motivo, eu desistir, eu desanimar. E queridos, e nós somos falhos. E a Bíblia, ela tem várias passagens, homens de Deus, que infelizmente terminaram assim. Paulo, lá em 2 Timóteo, ele fala, queridos, esse é meu maior orgulho. Essa é a minha maior vontade, esse é meu maior foco. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora já está preparada a coroa da vida. Sabe, quando eu vim para o Mato Grosso, eu perdi um pouco o contato do meu avô. E meu avô foi pastor, morreu com 94 anos. Na festa de 90 anos dele, foram os 3 irmãos dele, todo crente, músico, adorador, e ele era o mais novo. Então você imagina, a festa de 90 anos, ele é o mais novo. Se você somasse, que ele dava 1 milênio quase lá. Mas quantas vezes, depois de 90 anos de idade, eu fui visitar ele. Ele já passou câncer, tinha problema na língua, ele começou a sopa. E ele fazia o prato de sopa dele, ele comia por volta de 19 horas, e ele levantava da mesa. Ele sentava na escrivaninha dele e pegava a Bíblia. Queridos, ele não falava nada. Mas quantas vezes, eu já era pastor, eu falei, Deus, que eu não perca essa fome, esse temor, que esse fogo não apague. Queridos, porque se você pegar a Bíblia, entenda, Geazi foi um cara que ele viveu com Eliseu, ele era discípulo de Eliseu. Eu imagino, da mesma forma que eu vi meu avô, Geazi, ele via Eliseu, querido, pegando uma viúva que não tinha mais comida, que não tinha mais condições. Uma serva do Senhor falou assim, vai lá e pede vasilha. E quantas vasilhas ela tinha, foi aquelas que encheram. Geazi viu isso.
Geazi viu aquela sunamita, entendeu? Perdendo um filho, e Eliseu indo lá e ressuscitando o filho dela. Eu acredito que nas viagens, Geazi, para quem não sabe, querido, era o moço, tá? Era o servo de Eliseu, assim como Eliseu foi o servo de Elias. Eu acredito que naquelas viagens, Geazi, ele ficava escutando Eliseu contando do seu discipulador. Elias contando para Eliseu: uau, quando choveu o fogo do céu e consumiu os profetas, quando eu falei e não choveu mais. Eu acredito que era aquele contexto que Geazi vivia. E num dia, queridos, ele teve uma oportunidade de lucrar. Aos olhos dele, aquilo para ele era ser esperto, era tirar vantagem. E era um menino de Deus. E era um homem que viu mais coisa do que eu e você. E ele se corrompe, cai, e diz o texto que ele não termina bem, que a lepra vai sobre ele. Toda aquela lepra de Naamã, você conhece a história, recai sobre ele. Então, um homem que a Bíblia nos ensina que não terminou bem. Se você pegar Saul, queridos, um rei que foi Deus que escolheu. Deus chegou para Samuel e falou: ó, eu escolhi ele, vai lá, pode ungir. O mesmo profeta Samuel que unge Saul é o que unge Davi. Deus era com Saul, Deus prosperou Saul, Deus deu estratégias, Deus deu vitória, mas também ele deixou o pecado, o orgulho entrar no coração, não houve um conserto, não terminou bem. Queridos, eu poderia falar muito. Você pegar Judas, ele frequentou a igreja de Jesus. O que ele ia falar? Que minha igreja não é boa? Que meu pastor não é bom? Viveu 3 anos vendo milagre, pregando libertação, mas ele não era liberto, orando por cura, mas ele não era curado, vivendo os milagres, os sinais, frequentando a igreja, andando, mas aquela oferta foi tentadora. E todos nós temos uma área, querido, que o inimigo sabe que tenta o nosso coração. E se nós não tivermos com o nosso coração queimando, se nós não estivermos com o nosso coração firme, quantos você conhece que não terminou bem? O Arson acabou de ministrar, queridos, a vitória é nossa. Jesus já venceu. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu. Ponto final. Agora a questão é nós. Nós vamos escolher perseverar até o final. Nós vamos escolher viver em santidade, queimando, querendo conhecer o Senhor até o final. Amém, queridos? Deixa eu pregar aqui, meu Deus. Por isso que eu comecei com esse texto. A gente sabe que o Velho Testamento são sombras, é uma analogia, representa algo para nós. E quando Moisés ele dá uma lei, Deus deu toda a estrutura, a planta, o projeto do tabernáculo, e uma das coisas foi o próprio Deus que pediu, falou: Moisés, o sacerdote, todo dia, ele vai pôr lenha, vai acender o fogo nunca se apagará. Diga, nunca. Não, querido, fala assim: o fogo nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Queridos, representa hoje eu e você. É por isso que nós temos que orar para que esse fogo sempre fique aceso. Nós sabemos que o sacerdote hoje sou eu e você. Antes era o sacerdote que tinha esse serviço. Mas hoje o Senhor nos constituiu reino e sacerdote. Apocalipse 1, versículo 6 fala, 1 Pedro fala, então isso somos nós. O sacerdote sou eu e você. Agora, presta atenção. O que é a lenha? O que é colocar a lenha no fogo? Toda vez que eu obedeço, toda vez que eu oro, toda vez que eu venho no culto, que eu tenho comunhão com os meus irmãos, que eu participo do corpo, toda vez que eu jejuo, toda vez que eu faço algum sacrifício em prol daquilo que Deus pede,
eu estou colocando lenha no meu altar. O altar é minha vida, o altar hoje é meu coração. Então aquilo que o sacerdote precisava fazer todas as manhãs, que era colocar a lenha para esse fogo sempre estar aceso, hoje nós temos essa função, hoje isso é uma importância para que a gente possa continuar queimando e no final da nossa vida terminar bem. Amém? Mas tudo isso você já sabe. Eu quero que, por favor, os meninos abram um pouquinho antes desse texto, na NTLH, tá? No mesmo que eu li. Levítico 6, versículo 10, Arthur. Na verdade, a ministração se deu por causa disso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, vírgula, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Diga assim comigo, tirará as cinzas. Fala assim, ó, todos os dias era preciso retirar a cinza velha para poder colocar uma lenha nova. Escute isso. Porque isso aqui Deus ministrou tanto comigo, é o tema da minha ministração. O Jessé perguntou, pastor, tem algum tema? Eu falei, a cinza não queima. Ele ficou olhando assim para mim. Falei, põe lá, cinza não queima. Tema da ministração, querido. Os churrasqueiros entendem isso que eu estou falando. De tempos em tempos, nós vamos lá na nossa churrasqueira e removemos com a pazinha, com a vassourinha, toda aquela cinza. A gente tira, a gente põe o carvão ou a lenha nova, porque se eu deixar aquela cinza crescer, amontoar, aquela cinza, além dela não queimar, ela atrapalha o meu fogo novo. Sim ou não? Vocês estão me entendendo? Agora, queridos, a Bíblia faz questão de falar que era preciso que aquele sacerdote removesse a cinza. Agora, vamos entender o que é a cinza? A cinza era o resto de uma lenha boa. Era o resto de um sacrifício que já foi queimado. Era o resto de uma oferta que já foi oferecido. Cinza era algo que era bom e que foi queimado, mas que hoje não serve para o meu fogo. Então era necessário eu remover isso para que o fogo estivesse continuamente aceso no altar. Amém? A cinza era removida e eu então colocava uma lenha nova. Qual que é o problema nosso? Que a gente quer manter o nosso fogo aceso com cinza velha. Presta atenção. A gente sabe que o fogo tem que estar aceso. A gente sabe que para eu terminar bem, eu preciso conhecer Jesus, que eu tenho que queimar todos os dias. E aí a gente quer manter esse fogo com a Bíblia que eu li o ano passado. Não, eu já li a Bíblia toda o ano passado. Querido, glória a Deus. Não, fiz um jejum mês passado. Querido, glória a Deus. Nossa, eu tive cada experiência do meu devocional a semana passada. Glória a Deus. Não, eu participei da adoração, eu fiz isso, eu evangelizei, eu tenho um ministério. Nossa, como eu já fiz isso. Queridos, isso é tudo importante, glória a Deus. Mas hoje isso é cinza. Isso é algo lindo. Isso é um sacrifício belo, isso é algo importante que nós fizemos, que o Senhor recebeu, que subiu como aroma agradável ao Senhor, mas queimou e que hoje é cinza. Então aquilo que eu vivi ontem não é o fogo que eu tenho para hoje. Eu não posso respaldar naquilo que eu já vivi, naquilo que eu já fiz, no esforço que eu já tive, no sacrifício que eu já fiz, para querer manter um fogo aceso. Muito pelo contrário, a cinza atrapalha meu fogo, a cinza não queima,
Diga assim: a cinza não queima. Olha para essa pessoa e fala assim: a cinza não queima. Presta atenção, parentes. Tudo aquilo que nós fizemos, que hoje eu estou chamando de cinza, Deus recebe, ou Deus recebeu, Deus ficou feliz. Lembra que eu estou falando de coisas boas. O sacrifício era algo que necessitava de esforço, tinha um fogo, era algo que era oferecido. Eu não estou falando de nada ruim, eu estou falando de coisas que você fez para o Senhor, ok? Então, essas cinzas o Senhor recebeu, e elas, não estou falando para você jogar fora, por isso que eu estou falando, abra um parênteses. As cinzas são, para mim hoje, memoriais, são testemunhos, são lembranças. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, tudo aquilo que eu já vivi, experiências que eu já tive, momentos com Deus, momentos de adoração, momentos de jejum, momentos de palavra, quando eu pego a agenda, todas as anotações, tudo aquilo que eu fiz, querido, isso tudo é válido, e eu incentivo você muito a fazer. Isso é importante. Tem um texto de Josué, não sei aonde, Josué capítulo 4, eu acho. Se o Arthur for bom, ele acha aí. Mas diz o seguinte, que Josué pegou e mandou construir umas pedras. Na verdade, eles passaram o Jordão, Deus falou assim, constrói um altar com essas pedras, porque essas pedras vão servir de memoriais. Quando os filhos de vocês passarem por aqui e olharem para essas pedras, eles vão saber que o nosso Deus abriu o Jordão e vocês passaram por a seco. Então, o que era aquilo que Deus estava orientando? Nós vamos construir algo que vai servir de memorial, de lembrança, para quando os nossos filhos verem isso, eles lembrarem do poder, da autoridade, do milagre que o nosso Deus pode fazer. Então, queridos, tudo aquilo que nós vivemos é algo incrível, são testemunhos. Falei sexta-feira para os homens, da importância de nós darmos testemunhos, vivermos os testemunhos, porque o testemunho eleva o nosso nível de fé. Quando você escuta um testemunho, a pessoa foi curada, a pessoa foi restaurada, Deus fez isso na minha vida, Deus transformou. O que você está fazendo com as outras pessoas? Uau, Deus é vivo, Ele pode, se Ele fez nele, Ele pode fazer em mim. Eu estou elevando o nível de fé, e quando eu elevo o nível de fé, eu crio um ambiente para o sobrenatural de Deus poder agir. Amém, queridos? Então eu não estou falando para você dispensar ou aquilo que você viveu que não presta mais, não. O que eu estou querendo dizer é que isso que você viveu não é o fogo que você precisa para o teu coração todos os dias. Amém, queridos? Isso é importante, isso nós temos que entender, isso é algo que nós temos que viver. Agora, sobre essa questão de remover as cinzas, eu falei, eu não estou falando de algo ruim, eu estou falando de algo que nós já fizemos. Eu estou falando de algo bom. Eu estou falando de algo que, às vezes, Deus pediu. Entenda isso. Entenda isso, porque eu tenho algo para liberar para o seu coração, que eu creio que é importante nessa noite. Eu estou falando daquilo que você está fazendo com zelo para o Senhor, daquilo que você tem uma caminhada oferecendo, e eu estou falando que aquilo que foi queimado, na nossa metáfora, é aquilo que o Senhor já aceitou, e glória a Deus por isso. Mas nós não podemos parar, acostumar, usar isso de muleta, porque senão o fogo do nosso coração começa a esfriar, e a chance de nós ficarmos igual Geazi, igual Saul, pode se tornar grande. O que vai fazer eu falar igual Paulo? Combati o bom combate. É esse fogo que está queimando. Agora, queridos, Deus, Ele tem momentos diferentes
para as nossas vidas e que às vezes nós não entendemos. Tempos diferentes, ciclos diferentes, experiências diferentes, que às vezes nós não estamos acostumados, ou que às vezes nós não enxergamos, ou que às vezes nós não entendemos. Escute isso, porque eu quero exemplificar isso e você vai entender. Lembra do povo de Israel, quando eles estão morando no Egito, Deus vai, envia as 10 pragas, tira com mão forte, e agora esse povo está no deserto. O que Deus faz? Manda o maná, você vai comer todo dia, só você pegar o maná. A hora que tinha guerra, Deus fala assim, não, vocês vão desviar, não quero que vocês guerreiam agora. Não é tempo disso aqui. Mas Deus tinha uma promessa, vocês vão entrar na terra prometida. Eles passam o Jordão, agora Deus fala assim, ó, agora aquela comidinha que vinha todo dia acabou. Agora vocês vão plantar. Aquela guerra que eu te livrei, esses 40 anos, agora você vai guerrear, agora é um tempo de conquista. Quer dizer, Deus ficou ruim? Piorou as coisas para o povo de Israel? Porque antes a comida vinha. Agora eles têm que trabalhar, têm que cultivar. Antes eles não precisavam guerrear. Agora eles precisam de conquistas novas. Agora eles têm guerras novas. Queridos, não é que Deus piorou, não é que Deus ficou ruim, é que a maturidade, o tempo para aquilo que Deus tinha para o povo de Israel mudou. Amém, queridos? Amém? Vamos trazer isso para a tua vida e para a minha vida. Tem coisas que às vezes você caminhou dessa forma, até hoje. E de repente está tendo mudança na tua vida que você não está entendendo nada. E você está falando, uau, mas será que Deus piorou? Será que Deus não está me ouvindo? Não, queridos. É que Deus quer mudar uma fase, quer mudar um ciclo, quer colocar você num outro patamar de maturidade, de conhecimento, de grandeza. Amém? Vamos lá que agora você vai entender mais ainda. Estou falando de ciclos, estou falando de fase. Nós temos muitos nenês aqui na nossa igreja. E glória a Deus pelas crianças. São bênção do Senhor. Cadê a Carla e o Iverson? Estão lá no online. Deus abençoe, amo vocês. Carlinha estava desesperada, tadinha. Graças a Deus pela Leila. Cadê a Leila? Leila foi um anjo na vida da Carla esses dias. Glória a Deus. Mas por quê? Queridos, é natural. Pai e a mãe acabou de ter um filho. E aí, o nenê é pequeno, a gente coloca fralda, sim ou não? Sim ou não, gente? Criança pequena, você coloca fralda. Hoje, para nós, é muito fácil. Glória a Deus pela fralda descartável. Eu tenho que bater palma para as vó, que tinha que lavar aquela fralda de pano todo dia, entendeu? Mas a criança, ela coloca uma fralda, ela vai crescendo. Querido, o pai e a mãe é tão babão que a criança quando nasce, você que não foi mãe ainda e pai, já estou falando para você não assustar. Os primeiros cocô, querido, sai preto, sai um negócio mais esquisito do mundo. A hora que muda de cor, o pai e a mãe saem celebrando, falam, uau! A gente é assim, a gente celebra. Por quê? Porque vê que está tudo certo. Porque as coisas estão acontecendo. E aí o nenê aprende a fazer xixi e cocô na fralda, sim ou não? Ai, que bonitinho. Mas aí ele chega com 1 ano e meio, 2 anos, agora o pai e a mãe tomam uma atitude. Fala, agora nós precisamos tirar a fralda. Agora o nenê faz xixi e cocô, o pai fica bravo. Não pode. Agora não é mais nisso, agora nós vamos mudar. Queridos, imagina uma criança de 1 ano e meio olhando para o pai e fala assim, ó, faz 1 ano e meio que eu faço isso, o senhor sempre me aplaudiu, agora eu faço e o senhor vem ficar bravo comigo. A criança está entendendo? Nada. Mas o pai sabe que aquilo é importante porque vai mudar uma fase. Sim ou não? A criança cresce um pouquinho.
agora começa a aprender a andar. O que o pai faz? O pai fica na frente. Vem com o papai, bebê, vem com o papai, vem. E a criança não, está lá. Vem com o papai, por favor, vem com... Ai, queridos, vamos lá, você é criativo. A criança está aqui, ela olha para o pai, sim ou não? O pai está lá na frente. Ele dá aquela risada e começa. E queridos, e às vezes quando começa, ele dá uns 3 passos e se joga, porque ela sabe que o pai vai segurar. O pai é uma referência. Ele fala assim, ó, e tem uns pais ruins, inclusive eu, que a criança vem assim, a hora que vem, você dá um passinho para trás, para ver se ele vai andar mesmo, né? Aí você vai vindo, até você ver, aí você vai contando, nossa, andou 5 metros hoje. A gente ficava 2, mas ele vem vindo, você vai andando um pouquinho para trás, assim. Por quê? Você quer condicionar. Mas escuta, a criança está olhando o pai na frente, sim ou não? O pai é uma proteção, o pai é uma direção, o pai tem segurança. Então isso que eu estou fazendo, eu estou sendo aplaudido. Queridos, somos nós. Mas a criança cresce um pouquinho. Agora o pai vai ensinar a andar de bicicleta. Quem é pai sabe. O pai fica na frente, o pai fica atrás, segura no banquinho aqui, ó. Vai, filho. Está lá assim, ó. A criança não vê mais o pai, mas ela ouve, ela nem olha, pai, não solta, pai, pelo amor de Deus, eu tenho 2, queridos. Pai, não solta, estou aqui, filha. Estou firme, pode ir. E aí você vai, até que você vê que ela está equilibrando e você solta. E aí cai, você faz a cara de festa, levanta, filha, glória a Deus, você andou 10 metros, não foi nada, vamos de novo. Ei, agora a criança não tem mais a visão do pai. Agora ele não tem mais aquela projeção, mas ela tem uma voz aqui atrás, que ela confia, que ela sabe. E a criança cresce e às vezes vai falar com o pai depois. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque sou eu e você. São cinzas que às vezes nós precisamos remover para que a gente possa viver aquilo que Deus quer para nós como algo novo, como um ciclo novo, como um tempo novo, e que às vezes a gente não entende. A gente enxerga e fala assim, não é que meu pai foi ruim, não é que meu pai ficou bravo com a fralda, é que ele sabe aquilo que é melhor para nós. Não é porque meu pai agora falou que eu vou ter que plantar, porque antes vinha o maná. Não, ele sabe que aquilo era necessário para o meu crescimento. Então, queridos, para nós vivermos com esse fogo queimando, para nós vivermos aquilo que Deus quer, para nós continuarmos firmes, é necessário que eu remova algumas coisas velhas e esteja pronto para aquilo que o Senhor quer, como fogo novo nas nossas vidas. Amém? Amém, queridos? E eu acho isso incrível. Deixa eu já entrar aqui, só nessa continuidade aqui, e aqui eu já quero concluir. Queridos, o fogo nos nossos corações é o que vai fazer toda a diferença. Eu penso, eu creio, eu falei isso no início, um verdadeiro avivamento, uma igreja forte, uma igreja que vai ser santa, uma igreja que vai conseguir viver os propósitos dos céus, é uma igreja que é apaixonada por Jesus. E não tem como eu ser apaixonado por Jesus se não tem uma lenha com fogo todo dia. E às vezes eu não sinto nada, querido, mas todo dia, quando você lê a Bíblia, quando você faz o teu momento de adoração, quando você faz um jejum, pastor, não senti nada no meu devocional, não tem importância, querido. A gente não faz porque a gente sente, a gente faz porque a gente crê, porque a gente obedece, porque a gente sabe que é bom, porque a gente sabe que é importante, porque eu estou colocando lenha para que esse fogo não apague. Queridos, para mim nenhum desviado, escute isso, nenhuma pessoa que desviou terminou bem, nenhuma.
é porque deixou de colocar fogo na noite anterior. Esse fogo vem apagando, só está o calorzinho da cinza já faz tempo. E o mundo quer fazer de tudo para apagar o nosso fogo. Paulo escreve uma carta para Timóteo e ele fala o seguinte: Timóteo, vem depressa para cá. Porque Demas, tendo amado mais esse mundo, me abandonou. Queridos, Demas andava com Paulo. Mas, amado mais o mundo, o abandonou. E quando eu pego Geazi, e quando eu pego Saul, e quando eu pego Judas, quando eu pego Demas, eu penso, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque foram homens que tiveram os melhores discipuladores, que viram coisas extraordinárias, que talvez eu e você não viu. Mas eu sei que se eu cumprir aquilo que o próprio Deus me orienta, que é eu colocar a lenha todos os dias, eu manter o fogo aceso, esse fogo nunca apagar. Queridos, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, pode vir a desilusão que for, nós cantamos, eu tenho um firme fundamento que é uma rocha, que é o Senhor Jesus, que vai nos sustentar em todos os tempos. É isso que nós temos que crer. Agora, quando eu estou com esse fogo, presta atenção, o fogo tem duas funções. A primeira coisa é nos purificar. Todas as vezes, você quer viver em santidade, busca fogo. Busca pôr essa lenha nesse altar. Várias passagens, eu não quero nem entrar nisso, queridos, porque eu não estou falando em você abandonar pecado, isso é conversão. Isso nós já falamos muito, falamos quase todo culto. Você sabe da importância de você ser nova criatura, de você abandonar as coisas velhas, de você viver para Cristo, de você pegar a tua cruz, negar-se a si mesmo. Isso é o Evangelho. Agora, o fogo, assim como purifica o ouro, purifica a prata, o fogo nos purifica. Então, quando eu estou queimando, quando eu coloco essa lenha, o fogo é o Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque, queridos, não tem nada pior. Mateus 21 fala o seguinte, Jesus fala assim, ó, esses publicanos e as prostitutas vão se converter primeiro que vocês. É mais fácil eles do que vocês, fariseus. Porque os publicanos e as prostitutas estavam falando de pessoas pecadoras, mas que sabiam que estavam em pecado, que sabiam que estavam em erro. Então a pessoa que sabe que está errada, é muito mais fácil dela entender, pedir perdão e se consertar. Agora o duro é o religioso, que tem uma vida sentado numa cadeira, que acha que está tudo certo, e continua vivendo em pecado. Mas, queridos, a pessoa não enxerga. Por isso que eu estou falando que o diagnóstico, que a melhor forma é eu buscar essa presença do Espírito Santo, porque é Ele quem vai convencer a minha vida do pecado, da justiça e do juízo. Quanto mais fogo, mais santidade eu vou ter. Amém, queridos? Mas eu quero falar em outra coisa do fogo. E aqui eu concluo. Os meninos já estão tudo aí atrás do louvor, né? Pode subir, gente. Vocês ficam aí tudo escondidinho. Vem para cá, vai. Sobe aqui que nós já vamos fazendo um... Presta atenção, que eu quero falar outra coisa do fogo. Diga assim comigo. O fogo me impulsiona para o propósito. E isso eu acho importante. Não quero bater na questão do pecado, que você já está careca de saber. Isso é conversão. Isso não é mérito. Isso é me converti. Se eu me converti, eu estava indo para cá, agora eu estou para cá. Ponto final. Glória a Deus pela tua vida. Agora, lembra quando Moisés estava cuidando das ovelhas, que ele viu uma sarça em
Fogo, diga fogo. Moisés, ele vai para o lado do fogo. E quando ele chega no fogo, esse fogo sabia o nome dele, deu destino para ele, falou com ele. Porque todas as vezes que nós estamos envolvidos com esse poder, com essa presença do Espírito Santo, é Ele que vai nos direcionar, é Ele quem vai nos dar propósito. Por que eu estou falando isso? Às vezes, querido, você está perdido, você não sabe. Deixa eu te dar uma dica nessa noite. Coloque mais lenha nessa fogueira todos os dias. E lenha é o simples, o evangelho continua sendo simples, continua sendo a tua oração, continua sendo o teu devocional, continua sendo o teu jejum. Ah, pastor, eu jejuei mês passado, querido, cinza. Cinza. E hoje? E essa semana? Pastor, eu fiz um plano de ler a Bíblia inteira o ano passado, glória a Deus, queridos. Mas e agora, você já está lendo de novo? Entendeu? É essa verdade que eu quero trazer para os nossos corações nessa noite. Porque quando eu estou cheio da presença de Deus, quando eu estou com esse fogo, queridos, eu sei que Ele vai me dar destino, eu sei que Ele vai me apontar, eu sei que Ele vai me orientar. Deixa eu te dar um outro exemplo, que a Naira falou, o pastor Léo falou o último domingo, quem estava aqui, falou sobre Isaías, a Naira pregou sobre o rei Uzias, o Léo pregou sobre Isaías 6, na morte do rei Uzias. Isaías estava lá e ele teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e estavam os querubins com 6 asas, e você sabe, 2 e 2, e diz o texto que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Presta atenção, Isaías ele está empolgado, Isaías ele está deslumbrado com aquela visão. Isaías, a hora que ele vê aquela presença, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim, porque é isso que a presença de Deus ela revela quem nós somos. Então diz versículo 6, Isaías 6 versículo 6, acho que é, ele está lá e ele fala o seguinte, que veio uma brasa viva, uma tenaz. O que é uma brasa viva? Fala assim, uma brasa cheia de fogo. Fala, uma brasa cheia de fogo. Purificou ele. Diz que foi perdoado. Diz que os pecados, ok, a purificação, aquilo que eu falei, o fogo tem essa função, a presença de Deus. Mas versículo 8 diz assim, então, está na NTLH, não, ok, pode ser, depois disso, diga, depois disso, foi depois do fogo, depois disto, veio uma palavra, para quem que eu vou enviar? Quem que vai poder ir por mim? Sempre vai vir primeiro o fogo, uma presença, sempre vai vir aquele agir de Deus, para depois a gente poder ser enviado, para depois a gente poder fazer, para depois a gente poder frutificar. Queridos, lembra de João Batista, por favor. João Batista falou assim, eu batizo com água para arrependimento, mas virá aquele a quem eu não sou digno depois de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... João Batista falou assim, eu vou batizar vocês para arrependimento, a água vai tocar vocês, a água tem uma função, uma pública profissão de fé, é isso que funciona, para o arrependimento, glória a Deus, é uma decisão importante, você que não batizou, batiza, queridos, mas depois vem aquele que vai trazer fogo. Queridos, quantos de nós fomos batizados na água? Escute, mas ainda a gente vive com culpa, a gente vive ainda com inconstâncias, a gente vive ainda às vezes gelado, às vezes com um monte de problemas. Não estou falando que depois que você tiver o fogo você não vai ter mais problema, não é isso, mas escute, eu estou falando que essa era a vida de Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus, mas Pedro ainda era Pedro, era ainda aquele cara afoito, era aquele cara colérico, era aquele cara impulsivo,
impulsivo, era aquele cara que cortava a orelha, era aquele cara que negou, estava com Jesus, até que estavam todos reunindo e de repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa como línguas de fogo, e veio aquela presença, e agora aquele Pedro que não sabia falar, agora aquele Pedro que não tinha mais coragem, agora aquele Pedro que tinha acabado de negar, agora ele muda o discurso, agora ele é um Pedro com autoridade, agora ele é um Pedro que fala e 3.000 se convertem, agora ele é um Pedro que chega, olha o coxo e fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi, isso eu te dou, vem comigo e anda comigo. Então agora a vida dele muda. Queridos, se nós como igreja quisermos vivermos tudo aquilo que Deus quer, queridos, nós precisamos atrair, buscar essa presença de Deus, conhecer o coração de Jesus. Isso é lenha todo dia para o nosso coração. O nosso altar está sempre aceso. Paulo falou assim, eu considero tudo perda, todos os meus títulos, conquista, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu fiz, tudo isso eu considero como esterco, comparado com a sublime, em conhecer mais o coração do nosso Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que se você quiser terminar bem, se você quiser continuar perseverante, o fogo nunca pode apagar do seu coração. Todo dia nós temos que colocar uma lenha nova. Cinza não queima. Vou repetir, cinza não queima. Cinza às vezes atrapalha. Cinza às vezes nós apoiamos porque nós já vivemos, nós já fizemos, isso eu já experimentei, isso eu já vivi, isso eu já vi, isso eu já presenciei. E às vezes a gente acha que por a gente ter oferecido, feito muito esforço, sacrifício, querido, o Senhor, o céu já aplaudiu, ok, mas o que está queimando hoje? Qual é a lenha nova hoje? Qual é o ciclo que Deus quer para você hoje? O que Deus quer? Às vezes você está com fralda, entendeu? Às vezes Deus está fechando algumas portas, fazendo algumas coisas, você não está entendendo, e é Deus falando assim, eu estou mudando a tua fase, eu estou querendo que você viva algo novo, eu estou querendo te colocar num lugar diferente, eu estou querendo elevar o teu nível de autoridade, então viva aquilo que eu tenho. Você pode se colocar de pé, por favor, queridos? Hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Eu quero que você sonde o seu coração. Queridos, eu quero que você olhe para dentro de você. Você tem apoiado mais em cinzas? Ou você tem sido aquele que tem colocado uma lenha nova, com uma expectativa nova, sabendo que infinitamente mais o Senhor tem preparado para você? Que os pensamentos deles não são iguais aos nossos. São muito maiores, muito mais altos. Eu é que sei que planos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei que propósitos que eu tenho para você. Eu é que sei o futuro que eu tenho preparado para você. Você só precisa colocar a lenha, entender que esse coração precisa continuar apaixonado, buscando ao Senhor, sentindo ou não sentindo, animado ou não animado, querendo ou não querendo. Isso a gente faz por fé, não é por emoção. Isso a gente faz porque a gente acredita naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero colocar esses corações, Senhor, diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada coração.
Sabe, corações que às vezes estavam só com cinzas. Corações que o fogo está fraco. Corações que têm se apoiado em sacrifícios passados, em ofertas passadas. Pai, eu sei que o Senhor é tão grato, que o Senhor recebeu tanto esses sacrifícios, que isso agradou o seu coração, sim. Pai, mas a unção não acabou, o Senhor não parou, o Senhor continua querendo usar. Eu sei que tem muita lenha para queimar ainda, Pai. Eu sei que essa pessoa tem muito a oferecer. Eu sei que o Senhor tem muita vitalidade, vigor, que o Senhor tem força, que o Senhor tem autoridade. Pai, eu sei que o Senhor quer levantar um povo apaixonado pelo Senhor, Deus. Escute, eu quero orar com você. Se de alguma forma essa palavra fez sentido para o seu coração, sabe, tocou no teu coração, não sei como que você está, mas eu creio muito em atitudes, em aquilo que a gente faz e que o reino espiritual vê aquilo que a gente faz. Por isso que eu gosto sempre de que eu possa estar fazendo esses apelos, porque o fato de você querer isso, vencer isso, no reino espiritual tem um sentido extraordinário. Então, se essa palavra, querido, de alguma forma tocou teu coração, talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, sabe, com o teu fogo baixo, e você entendeu que você quer ser incendiado de novo. Eu sei que isso depende de você, queridos. Isso não depende de um culto, isso não depende de uma oração, mas nós podemos orar juntos e clamar que Deus possa realmente reacender isso aí, colocar um ânimo novo, encher teu coração de motivação, de alegria, para que você possa vencer os dias maus. Talvez você estava desviado, talvez você nem ainda é convertido, talvez você queira confessar o Senhor Jesus. Se você é essa pessoa, se você sente às vezes que você estava assim dessa forma, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Vem aqui na frente, por favor. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Vem nos queima com teu fogo, Senhor. Vem acende em nós o teu fogo, Senhor, e nos consome. Dá tempo, você que quer vida, dá tempo, querido. Você que quer vida, dá tempo, nós vamos orar. Vem, Senhor, vem com fogo e toda a sua glória.
Pai. Pai, é só o Senhor que pode fazer. Pai, é só o Senhor que convence. Pai, é Teu Espírito. Pai, não são pessoas. Pai, não é um pastor. Pai, não é uma mensagem. Pai, é a Tua palavra. É o Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, quebranta esses corações. Espírito Santo, quebranta esses corações. Que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que o Senhor coloque o seu temor, o temor do Senhor. Você que está aqui na frente, querido, eu queria que você pedisse perdão para o Senhor. Você conhece as tuas falhas, você conhece os teus erros, você conhece, sabe aonde você foi negligente. Queridos, eu tenho aprendido nessa caminhada que uma coisa nos desanima, uma coisa nos afasta do Senhor, é a falta de fogo, é a falta da presença. Só tem uma coisa que nos afasta, é a falta dessa lenha e desse fogo todo dia. Escute um pouquinho, só antes de você orar, escute só um pouquinho. Jeremias era um homem que ele tinha uma igreja, ele tinha um povo, ele estava vivendo num momento que dava tudo errado. Jeremias estava vivendo, a igreja dele ninguém convertia, a família dele não dava certo, estava tudo errado, ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para parar. Mas de repente, Jeremias 20, se eu não me engano, ele fala o seguinte: mas quando vinha aquela palavra do Senhor, eu não conseguia parar, fechar a boca, porque tinha um fogo cerrado dentro do meu peito, tinha um fogo no meu coração, que não me dava descanso, que não deixava eu parar. Eu estou falando isso por quê? Porque os desânimos vêm, as lutas vêm, as guerras vêm, as dificuldades vêm, sempre vem. O que não vai deixar eu e você desanimar, o que não vai deixar eu e você desistir, o que não vai deixar eu e você afundar, é uma presença, é um fogo de Deus, é essa lenha todos os dias queimando no nosso coração. Pai, eu oro, Senhor, por cada um deles que está aqui, Pai. Pai, são corajosos, estão aqui na frente porque entendem, porque querem, porque têm uma fome, porque eles têm um desejo, Senhor, de queimar pelo Senhor, de conhecer o Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque cada coração. Espírito Santo, toque cada coração. Pai, que o sangue de Jesus perdoe os pecados, que o sangue de Jesus perdoe as falhas, que o sangue de Jesus apague, Senhor. O Senhor já levou lá na cruz toda dívida, toda maldição, Pai, todo preço o Senhor já pagou, o Senhor já venceu, Pai. E o Senhor olha, Pai, e o Senhor não olha com acusação, não. O Senhor, Pai, o Senhor fica feliz, o Senhor olha, Pai, e o Senhor quer colocar um anel no dedo, o Senhor quer trocar as vestes, o Senhor quer dar um abraço, o Senhor quer colocar uma sandália nova, porque o Senhor é o Pai que não abandona, o Senhor é o Pai que não desiste, o Senhor é o Pai que jamais vai deixar um filho seu, Pai. Eles estão aqui, Senhor. Então, Pai, renova esses corações, renova esse fogo, Pai, renova essa presença, que eles tenham força, para caminhar, para ser, Pai, aqueles que vão colocar a lenha todos os dias no altar, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, vocês, querido, repita assim comigo, fala assim: ó, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que tudo aquilo que me separava, que me desanimava da Tua presença, do Senhor, vai cair por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. E eu declaro que o meu coração está aberto para um tempo novo, para um ciclo novo, para um fogo novo. E eu estou disposto a tudo aquilo que o Senhor tem para mim,
Eis-me aqui. Venha com sua presença. Venha com o seu fogo. Não me deixe desanimar jamais. Eu sou mais que vencedor, porque eu tenho dentro de mim aquele que já venceu. E se ele já venceu, eu posso todas as coisas nele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Queridos, dá um abraço vocês um no outro aí. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Dá um abraço. Amém? Você recebe? Pode sentar um pouquinho, querido, por favor? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então fala assim comigo: cinza não queima. Queridos, pensa um homem que apanhou com isso. Que quantas vezes eu, para dar desculpa para mim mesmo, eu trazia em memória uma cinza. E Deus falou: ok, top. Mas cinza não queima. Que você possa ir com essa palavra no seu coração. Amém? Que a gente possa viver em novidade de vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem um fogo novo, experiências novas. Eu tenho falado, querido, para mim aquilo que nós vamos viver como igreja brasileira é algo que ainda nós não vivemos, e vai vir de uma maneira que nós não experimentamos. Para mim vai ser totalmente diferente daquilo que nós já vivemos. Sabe, às vezes a gente quer colocar Deus numa caixa de fósforo. Os discípulos, eles iam na aula com Jesus, Jesus chegava para o cego e falava assim, ó, vai lá, vai estar no tanque. Eles anotavam. Aí o próximo ele falava assim, não, vou cuspir no chão, fazer um lodinho. Aí eles apaga aquilo que agora já é outra coisa, de outra forma. Aquilo como Deus vai falar com você, ensinar com você, usar, e você talvez seja totalmente diferente do que vai usar a pessoa que está do seu lado. Aquilo que você já viveu, Deus tem muito mais ainda. Que você seja essa lenha que pegue fogo e que cumpra o propósito. E importa que eu e você terminemos bem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe muito cada coração. Nós temos os nossos GPS durante a semana. Quarta tarde, culto das mulheres, mulheres âncoras. Quinta temos um culto abençoado. Sábado nós temos o culto Zoom dos jovens. Domingo, escola bíblica. Domingo à noite, culto. Nós temos muita gente viajando. Pastora Ana e pastora Lu estavam lá no Bambu junto com as filhas. Tempo num congresso de pastores, de líderes. Outros de férias. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui. Cada um que nos visita, querido, que Deus abençoe muito seu coração. Você é muito bem-vindo nessa casa. Minha oração é que você possa sair daqui cheio, querendo queimar sempre por Jesus. Essa casa está de portas abertas. Se você quiser estar conosco, você é muito bem-vindo. Nós temos um compromisso de queimar amanhã mais do que nós queimamos hoje. Amém? É essa a nossa luta. Amanhã a gente tem que queimar mais. Buscar mais essa presença do nosso Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Pessoal da oração, vem cá, pastora Rony. Queridos, você que por algum motivo quer uma oração,
precisa por algum motivo, assim que finalizar o culto, você pode se direcionar, vir aqui na frente. Estão prontos, tá? Para orar por você. De repente é uma causa específica, enfim, mas você que quer receber uma oração, tem aqui uma equipe preparada para estar orando por você. Eu vi muito rostinho novo aqui na frente, querida. Minha vontade era descer e abraçar cada um, mas eu não dou conta. Então, eu gosto disso, sabe? Eu acho... Mas sintam-se abraçados e amados. A igreja de Jesus, ela precisa amar mais. Eu vou repetir, a igreja de Jesus, ela precisa amar mais. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Não é quando você levantar um morto, isso é bom, isso é muito bom. Mas as pessoas vão ver Jesus em você quando eles verem o amor de Jesus no seu coração. Amém? Então, você que está vendo um rostinho novo, não sai sem dar um abraço não, sem desejar boas-vindas, sem perguntar o nome, sem perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Sabe, gente, quanta gente às vezes precisa de alguma coisa do nosso lado e a gente não sabe. Sabe, a igreja de Cristo, ela tem que viver em comunhão, em unidade, uns ajudando os outros, orando uns pelos outros. E isso faz parte. Amém? Baixa a cabeça. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, por cada vida que veio aqui. Queremos te exaltar, damos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Minha oração continua sendo essa nessa noite, que o Senhor não deixe jamais o fogo apagar nos nossos corações. Pai, não deixe o fogo apagar nos nossos corações. Que o temor do Senhor, que o amor do Senhor esteja, Pai, sobre nós, nas nossas vidas. Oro por cada vida, por cada casa, por cada família. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de experiências novas, uma semana cheia do Teu amor, da Tua graça. Oro, Pai, por cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade, o fogo do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, aonde você for, hoje e sempre. Amém. Amém, querido? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Abraça pelo menos 25 pessoas antes de você ir embora. Deus abençoe, ótima semana. Vão em paz em nome de Jesus.